E a gente fala de esportes, Vôlei Futuro de Araçatuba, que é uma referência regional. Nós estamos aqui recebendo o Luiz Henrique, o Luizinho, ele que é diretor, presidente, ajuda bastante nesse projeto que está voltando, que teve uma marca muito histórica na década passada, né, na década de 2000, mas está voltando e com bons resultados. Luiz, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite e fazer parte do Nossa Cidade dessa semana. Obrigado você, Wesley, um bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? E agradeço também essa chamada, que é muito importante a gente informar como é que está o projeto para todos, né? Há alguns anos atrás nós fizemos uma matéria quando estava começando o projeto, tudo muito cru ainda, e a gente já começa a ter os resultados. Vocês da Série C passaram para B, no ano passado fizeram uma boa competição. O vôlei ele tem características diferentes, não é de janeiro a dezembro, ele tem algumas peculiaridades, mas olhando hoje, 2021, você imaginava que o time, mesmo começando, ia chegar dentro de quadra a esses resultados? Olha, honestamente, cheguei ao ponto de achar que a gente não conseguiria ter esse time. A dificuldade da pandemia foi tremenda, né? Início de 2020 até estava engatinhando. Quando ficou mais rígida essa questão da pandemia, acabou tudo praticamente, né? Várias conversas que tínhamos com um patrocinador retrocedeu, só que vinha aquela questão, eu quero fazer acontecer. E veio, né? Ele veio não da forma como deveria, né? Não conseguimos o investimento como deveria ter, mas executamos. E daí fomos campeões da C, chegamos à quarta de final da B, né? Com o menor investimento do campeonato. Isso em nível nacional. Em nível nacional. E, enfim, assim, a gente tem que ver que não pode ter sido vitorioso como nós gostaríamos dentro de quadra, mas o projeto em si, no momento desse, conseguir sair do papel e a gente chegar tão próximo do pódio de um AB que tem investimento altíssimo, é uma vitória para o projeto, né? Isso daí é indiscutível. Eu não esperava que a gente chegasse a tanto com o investimento que nós tínhamos. Vocês, então, na verdade, não chegaram a ter público em quadra nesse retorno? Essa foi a pior parte. Não ter público é terrível, porque quando nós não conseguimos o investimento com o patrocinador, o público, ele dá uma renda para compor isso. Não é que ele dá uma renda tremenda, não vai pagar tudo. Mas o público, ele ajuda demais nessa hora. E você não conseguir um patrocínio adequado e também não ter o público, e também não ter muito sócio-torcedor, que é outra condição que nós trabalhamos, é muito ruim, porque o sócio-torcedor ele também tem a mentalidade de vou ser sócio só a hora que tiver jogo. Mas o ser sócio também é ajudar muito o projeto, né? Então tudo isso dificultou a nossa jornada de uma forma tremenda. Mas nós tínhamos que executar. Era importantíssimo isso sair do papel e diante das transmissões que foram feitas, né, eu prezei em fazer transmissão de todos os jogos, ali se mostrou a força do Vôlei Futuro, porque nós tivemos os melhores índices de transmissão do campeonato inteiro. Todo jogo nosso era no mínimo o dobro de pessoas assistindo do que qualquer outro jogo. De times até mais conhecidos, mais rodados, por exemplo. Exatamente. Então isso mostrou para nós que mesmo nesse momento o quanto a gente ainda tem de visibilidade, o quanto nós somos ainda respeitados aí fora, né? E isso foi importantíssimo nesse período para compreender ainda como que é voltar com esse projeto. Porque como ficou, eu não sei quantos anos ficaram parados as atividades, 9 anos. 9 anos, então é uma década praticamente de você parar um esporte que teve um boom entre 2005 e 2008, finais de Superliga, grandes jogadores, quadra lotada, aí volta, quadra fechada com relação a público. Então você já conseguiu identificar que a população gosta muito de vôlei em Araçatuba. Tanto que nós fomos eleitos, isso em 2012, a cidade do voleibol. Nós chegamos a esse ponto. O Vôlei Futuro fazia espetáculo que nenhuma outra cidade fazia, né? Nós tínhamos o nosso ginásio, capacidade de 2.500 pessoas. Todos os jogos ficava torcedor para fora. A gente não conseguia lidar com tudo isso. Era uma loucura, né? Isso sempre mostrou lá atrás. Esse ano aconteceu de torcedor querer ir assistir, infelizmente a gente não tinha condição de falar, olha, vim dar uma... Nem isso a gente podia, porque era porta fechada, o delegado do jogo, ele olha, ele pode aplicar multa, paralisar, colocar para fora, então era uma situação terrível. Então,
Para você ver, né, nesse retrocesso de tudo que aconteceu lá atrás, que é o projeto maravilhoso, ele continua da mesma forma. Continua da mesma forma. É uma pena que ainda não tem público, mas a certeza que nós temos hoje é, voltando, esse público volta. Nós tivemos o início, como você disse, brilhante, da C para B, bateu na trave na B. No masculino, você me dizia nos bastidores que existe a possibilidade muito concreta do feminino também voltar. Eu queria que você comentasse sobre isso. O projeto que nós temos do feminino, e que já está encaminhado até pela lei de incentivo, é um projeto que vai lidar com causas, né? Então, vou dar um exemplo para simplificar. Nós temos a equipe do Barcelona, que há um tempo ele trabalhou com a Unicef na camiseta. Então, ele trabalhou com a causa da Unicef, mas são várias empresas que estão ali por trás. E o feminino vai ser da mesma forma. O que nós pretendemos esse ano é trabalhar com o empoderamento feminino, e a gente vai ter várias empresas que se identificam com essa causa. Então, todas vão poder partilhar, né? Aí vão ter, cada um vai entrar com uma parte financeira, aí a gente vai ver como que ainda vai acontecer isso. E elas vão poder partilhar dessa causa com os atletas que estão dentro da equipe feminina. Então, imagina que nós vamos montar um time de ponta, vamos ter 2, 3 atletas que sejam de seleção, e essas empresas todas vão poder participar com essas atletas dentro do engajamento da empresa. Então, fazer a propaganda com a empresa, que ela defende essa causa, fazer palestras dentro da empresa. Então, enfim, nós vamos tratar dessa causa dentro do Brasil durante esse período. O início de tudo isso ainda depende um pouco de questão de investimento e do projeto da lei de incentivo, que agora ela já está na reta final de aprovação. Tá? Mas o feminino vai tratar dessa forma. Graças a Deus demos um passo grande em conseguir a questão da lei de incentivo. E agora é o próximo passo, que é a captação dos investimentos, assim como foi com o masculino, né? Uhum. E que é bem difícil, honestamente, principalmente no momento que nós estamos. Mas a lei de incentivo ela favorece muito, porque a empresa ela não precisa desembolsar do caixa dela um dinheiro que ela usaria em algum outro local, enfim, ela vai simplesmente passar uma parte do imposto de renda dela, que é 1%, e aí ela faz um investimento pequeno a mais com o valor privado. Né? O porquê a gente fala do privado? A lei de incentivo ela não nos dá permissão de pagar o salário do atleta. Ela nos dá a permissão de trabalhar com a estrutura do projeto, os profissionais ali envolvidos, técnico, auxiliar, fisioterapeuta, elas nos permitem fazer isso daí, pagá-los, mas o atleta não. Então a gente, mesmo tendo o projeto de lei de incentivo com a captação de imposto, nós temos que ter uma parte privada, senão a gente não paga atleta. Então quando a gente chega numa empresa, vamos supor que ela vai doar 10 mil em imposto. Mas, que é um dinheiro, deixando claro, que já iria pagar. Já iria pagar para o governo, só que agora ele destina para nós. Uhum. Só que, infelizmente, nós também precisamos pedir 50% desse valor em privado. Ou seja, seria 15 mil. Exato, porque senão não fecha a conta para a gente pagar o atleta. Né? Então, é essa a questão que a gente vem trabalhando hoje, de desenhar quais os valores certos. Lógico, a gente sabe que vai onerar muito menos uma empresa, mas a gente precisa fazer um investimento adequado para ter uma equipe à altura do projeto e da causa que a gente vai tratar, né? No futebol, em outros esportes, a base ela é fundamental. Na primeira etapa, vamos assim dizer, do Vôlei Futuro, existia muito essa questão dos jovens. Eu sei que por conta da pandemia também muita coisa não se pode fazer com os jovens, mas existe uma linha de vocês trabalharem com crianças, adolescentes, para começar a ter essa formação do atleta? Esse é o alicerce do projeto, né? Embora nós temos as equipes principais, o alicerce do projeto ele é social. Tá? Então, nós começamos com o social, começamos com categoria de base, começamos com parcerias para tratar das crianças e, como você falou, infelizmente a pandemia ela freou toda essa condição. Então, hoje encontra congelado, mas nós temos essas crianças, tanto que nós temos jovens que o Colégio Araçá, por exemplo, que nos fornece bolsa, eles continuam estudando lá. Eles continuam estudando lá porque eles fazem parte da nossa parte social. Uhum. Né? E nós temos uma parceria, inclusive aqui em Birigui, que também trata de uma causa, né, que é o Instituto Gianecchini, que também está congelado com as crianças ali, porque não dá para ter essa atividade.
né? Então, e por outra situação, nós, por poupar essas crianças, a gente também não quer ter uma atividade, não quer levar risco nem para ela e nem para a família delas. Então, congelamos essa parte. Agora, com relação ainda aos jovens, e eu acho que é fundamental isso, é claro que, como você disse, até por uma questão de risco, mas pensando a longo prazo, você tem um lado social que é fundamental, muitos deles não vão se tornar atletas profissionais, mas vão se tornar homens e mulheres de caráter, mas também vocês conseguem achar um giba, vocês conseguem encontrar uma profissional e depois tem clube formador, vocês também conseguem alavancar um dinheiro também interessante no futuro, né? Não, assim, nós trabalhamos com formação, né, dependente se vai se tornar realmente um atleta ou não. A ideia é a gente formar cidadãos, né? E como eu posso dar 2 exemplos, nós temos um auxiliar técnico e o fisioterapeuta que eles eram da escolinha do Vôlei Futuro. O Vôlei Futuro formou eles na faculdade e hoje eles voltaram com o projeto, mas como profissionais, né? Isso só para ter uma noção. A diferença, acho, da quando a gente forma em relação ao futebol, que isso gera uma renda que você vende ao atleta, o voleibol não tem passe algum. Ah, não tem? Não tem. Então, quando você forma ou quando você contrata um atleta, no final dessa temporada, né, vira um leilão. Quem pagar mais leva o atleta. Puxa vida. Então, por isso que nós somos uma instituição sem fins lucrativos. O voleibol é uma instituição sem fins lucrativos. Tá? Por isso que nós temos, inclusive, a chancela aí do imposto de renda, da lei de incentivo. Então, para nós, isso não gera nada, mas só gera a satisfação de que nós conseguimos criar um grande profissional. E depois eles podem, inclusive como esses auxiliares, ficarem nas cidades e complementarem o projeto. Exato, né? E o potencial aqui da nossa região é enorme para isso. Aqui mesmo em Birigui, nós temos 2 grandes atletas. Um já está contratado no SESI, já jogou fora essa temporada que passou, é um grande atleta. E um outro provavelmente vai estar agora com o Vôlei Futuro. Então, estamos ajeitando toda essa condição para que ele vá jogar e a gente fortaleça, para mostrar que na nossa região também tem esse potencial de atletas, né? Então, quando a gente executa isso e faz aparecer diante do Brasil todo, vou dizer que nem a gente ultrapassa o Brasil, né? Quando isso acontece, mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, esse é o ideal do projeto, né? A gente transformar a vida de todos eles. Você comentou sobre essa questão de Birigui, do rapaz do SESI e até mesmo desse projeto Giannichini também aqui. Esse é o principal desafio, Luizinho, é fazer com que o Vôlei Futuro não seja somente de Araçatuba, mas de toda uma região noroeste? Nós representamos, embora estamos em Araçatuba. Como sede, né? A sede é Araçatuba, mas nós representamos o noroeste paulista. Quando a gente vai jogar em qualquer lugar, por exemplo, nós fomos jogar em Natal, né? Todo mundo, é de Araçatuba, mas as cidades em volta ficam todas conhecidas também. Para você chegar em Araçatuba, você passa por todas elas, né? Então não adianta. E nós temos torcedor que vinha do Mato Grosso, do Paraná, todos vinham assistir o jogo do Vôlei Futuro. Ficavam hospedados aqui o fim de semana inteira para ver o Vôlei Futuro jogar. Então eles acabavam conhecendo o que tem aqui em volta. Então você imagina que nós estamos na televisão Araçatuba, a pessoa vai pesquisar, isso acaba acontecendo, que ela vai querer assistir um jogo. Aí ela vai descobrir que para chegar em Araçatuba ela passa por um cartódromo, né, que hoje é reconhecido no Brasil e no mundo inteiro, que ela vai ter outras cidades como Penápolis. Então não adianta a gente querer deixar só dentro de Araçatuba, porque nós expomos uma região inteira. Isso é muito interessante, né? Como eu falei, a gente já ultrapassou a fronteira e tem uma questão social aqui em Birigui. E agora a gente tem que expandir isso também para outros locais. Se a gente tem potencial de transformar, vamos transformar até onde a gente conseguir. Até porque nós temos a nossa característica do calçado aqui na cidade de Birigui, temos a característica comercial de Araçatuba, a cultura de Penápolis, então todo mundo acaba sendo beneficiado com isso, fomentação disso aí. O próprio futebol, nós temos, por exemplo, o Bandeirante, a própria AI, que provavelmente joga a 4ª divisão, quer dizer, o esporte também se beneficia direto ou indiretamente com o Vôlei Futuro bem, como foi no passado e agora nessa retomada, né? Exatamente. Quando a gente fortaleceu o esporte da região, e a gente fala no geral, porque todos têm dificuldade, né? Não é só o voleibol, o Vôlei Futuro no caso, né? Que teve um grande nome, um investimento enorme que a Reunidas fez lá atrás, mas o esporte no geral da nossa região, ele está carente de investimento. Pode pegar qualquer modalidade que você vai ver que ele tem muita necessidade de investimento. Agora o que precisa mudar é que as empresas têm que entender que elas podem ajudar,
E eu falo de todas as empresas, Desde a pequena maior. até a maior, né? Porque isso vai dar um retorno. Isso de certa forma, é um negócio para a empresa, mas precisa saber trabalhar esse negócio para ela ter o retorno. Então, cada projeto vai ter um aspecto para ela de retorno, seja com monetização, de visibilidade. Aí tem que entender e traçar esse negócio dentro da modalidade que ele está. E todas se beneficiam, porque hoje você está, vamos falar do Açaí que está com a gente, imagina que ele vai para uma televisão, ele vai ficar 2 horas sendo exposto com milhares de gente, torcedores que são apaixonados, loucos, vendo aquela marca, se identificando com a marca. Então, a gente inconscientemente leva para o torcedor, eu vou ao Açaí porque, poxa, ele está com Vôlei Futuro. Isso eu já encontrei torcedor falando para mim. Hoje eu só compro lá porque ele está ajudando o nosso projeto. Então, todas as marcas têm que entender que isso realmente acontece. Né? Pelo menos dentro do nosso projeto, a gente trabalha com pesquisa para entender se isso está acontecendo. Né? E a gente influencia realmente tudo isso. Então, todo mundo tem que entender que no futebol que tem um grande potencial, seja no basquete, no handebol, que também precisa, no futsal, tanto masculino e feminino, né? No futebol de campo não precisa nem dizer, né? Então, existe isso. Agora, se todo mundo se unir para querer fazer isso acontecer, é mais fácil. Para a gente finalizar aqui, Luizinho, as próximas temporadas, as próximas datas, né? Nós vamos ter Paulista, tem agora a retomada da Série B. Como que vai funcionar para o masculino e se já tem alguma previsão para o feminino? Nós temos uma grande felicidade para o masculino, né? Que a Federação Paulista já nos encaminhou o ofício, agora a gente só está terminando a nossa confirmação para o Campeonato Paulista Divisão Especial. Ou seja, a primeira divisão. Primeira divisão. Pela primeira vez nessa retomada. Numa retomada de estar de volta à elite do voleibol. Que legal. Né? Então, isso é uma satisfação tremenda para o projeto, voltar ao cenário que nós estávamos, que inclusive fomos campeões paulistas, né, com o masculino. Agora, é óbvio, para a gente participar também depende de investimento. Então, não adianta nada nós irmos para uma divisão especial com um investimento muito pequeno, que aí fica o que aconteceu, por exemplo, na Superliga B. Nós temos chance, mas não conseguimos dar um passo porque o investimento não atende aquilo que até era nosso planejamento. Então, hoje você está no campeonato de extrema visibilidade, né, com transmissão o tempo todo, mas se você não tem investimento, você patina. Nesse caso do Paulista, ele tem transmissão de TV? Tem transmissão de TV. Que legal. Tem uma cobertura total da televisão, né? E são todos os grandes times, né? O atual campeão da Superliga, que é o Taubaté, o Renata, que é de Campinas, que eles estão, Guarulhos, que é da Vedacity, tá? Então são investimentos altíssimos. Né? O Vôlei Futuro sempre teve ao lado competindo com essas de igual para igual. De igual para igual. E agora a gente está com a chance. É óbvio, eu sei que é impossível, a gente não digo impossível, né? Tudo pode acontecer, mas é muito difícil nesse momento conseguir um investimento igual eles estão. São projetos que estão há 10 anos já jogando. Nós paramos há 9 anos, então é uma retomada, é difícil conseguir esse investimento. Mas tendo um investimento bom, nós podemos brigar, porque nós mostramos na Superliga B que tem capacidade para isso. Né? Tem data para começar? Tem. Agora nós temos uma reunião dia 15 de junho, que todos os times que vão participar vão definir a tabela. Então, para o final de julho, início de agosto, está começando o campeonato. E a B está confirmada para vocês participarem? Sim, a B também no fim do ano, né? A virada de né? 21 para 22. Geralmente a gente fala Superliga B 22. Né? De porque dezembro. A maior parte... 22 de... A gente fala 2022. Ah, sim, desculpa. Porque a maior parte dela é 2022, ou ela se inicia em 2022. Mas é uma transição, porque você não pode parar, né? Não dá para falar, acabou o Paulista, todo mundo vai para casa, volta aqui. Na verdade, é igual agora. Nós já temos que iniciar as atividades já no início do mês. Não tem como você esperar a reunião e definição de tabela e aí jogar lá em agosto. Na verdade, você tem que se preparar, fazer exame com o atleta, são os treinamentos, organizar todo o evento, né? Porque nós temos um protocolo de Covid também enorme para respeitar, então tem que adequar a ginásio. Então,
Então não dá para falar, começou agora, todo mundo vem, vamos jogar. Tem que começar uns 2 meses antes e depois parar mesmo só a hora que finalizar a Superliga B. E para o telespectador que está nos acompanhando em casa, que quer conhecer um pouco mais sobre o projeto, existem redes sociais que vocês publicam, divulgam os resultados, automaticamente essas informações para o torcedor, não só de Araçatuba, mas de toda a região? Tem, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, na verdade todas as redes sociais nós temos, né? O site também, que é o www.voleifuturo.com.br, lá traz informações dos nossos parceiros, do time, dos campeonatos, né? E nós temos também o do Esporte Clube Futuro, que aí fala de todos os projetos que a gente tem na área esportiva. O nosso Instagram é @voleifuturo.aracatuba. Então lá também vai ter a divulgação de todos os atletas que a gente vai ter. Que inclusive eu não comentei, mas é uma coisa que eu já posso deixar. Dentro da equipe masculina, já nossa rede social deve soltar, hein? Nós provavelmente, porque já está em negociação e 90% confirmado, nós teremos um bicampeão olímpico na nossa região. Então é uma satisfação, mais uma vez, trazer isso para dentro aqui da região. Que legal. Olha, Luizinho, a gente fica muito contente em trazê-lo aqui, esse trabalho que você vem fazendo junto com outras pessoas, evidentemente, mas é um trabalho muito difícil, que você teve coragem, juntamente com outras pessoas, de encarar, de conquistar esse espaço. Tomara que vocês possam fazer um bom Campeonato Paulista, uma boa Série B, retomando também com o feminino, depois que a pandemia dá uma trégua com os jovens, e é sempre aqui à disposição para divulgar os resultados, os jogos daqui para frente. Eu agradeço, realmente foi uma jornada difícil e inesquecível. E que só está começando. E só está começando. É o primeiro passo, né? Então aí nós temos uma vida ainda longa, né? Não adianta. Mas eu agradeço o apoio de todos os envolvidos, os que patrocinaram na forma que puderam, os que ajudaram da forma que puderam. Também teve muita gente que eu quero ajudar, fala que eu faço para você, a gente quer ver o projeto, isso também foi muito legal. Então a gente só tem que agradecer a todas essas pessoas, porque hoje mostra que a volta do Vôlei Futuro não é mais de uma pessoa, mostra que o Vôlei Futuro é de todos. E isso foi muito legal. Muito bem, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.